Oi, gente! Estou aqui hoje com uma convidada especial que vai aparecer aqui para vocês. Hello! As divas de Toquinha gostam assim. É isso, é isso. Tamo gêmeas. Bom, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite de participar, né, e abrir as lives desse mês do orgulho. E a gente, não E sei se as pessoas entenderam o que a gente tentou fazer aqui, essa mensagem que a gente tentou passar no início da live. Então, eu vi que tinha algumas pessoas que de repente não estavam entendendo, então eu vou dar uma, né, eu vou falar um pouquinho o que foi isso. Para a galera que está acompanhando, Twitter, rede social, jornal, né, tem acontecido, na verdade, um movimento que as pessoas acho que estão acordando no mundo. Então, que é uma das coisas que acho que mais acontece, nem eu nem a Dai estamos no nosso local de fala, então, em primeiro lugar, nós estamos aqui para dar abertura para quem está nesse local de fala. E vamos explicar isso ao longo da live também. Então, a gente fez isso, uma forma que a gente encontrou de homenagear pessoas pretas que estão nessa luta diária, não só de agora, mas de anos, de anos, de anos, que vem sofrendo. E, ultimamente, acho que está o ápice do ápice. Então, todas as pessoas precisam sim falar e precisam, né, dar voz e abrir local de fala para essas pessoas. Você quer falar alguma coisa também? é bem foda, tá tudo muito pesado, né? Igual você falou, isso, essa merda que é o racismo, né? Tipo, isso vem desde que eu nasci, e desde que minha avó nasceu, e desde que, assim, há muitos anos. E tem até uma frase do Will Smith que agora ele tá sendo filmado, né? E acaba que isso causa revolta e comoção em umas pessoas, e as pessoas agora estão se comovendo. Eu vejo muitas pessoas revoltadas, eu tô revoltada, acho que tá todo mundo revoltado. Só que eu acho que a gente que é branco, é você e a galera que tá assistindo que é branco, a gente tem que fazer o mínimo, que é não atrapalhar, entender que quando um branco fala e se posiciona sobre essa luta, ele não tem que ser aplaudido, porque o protagonista não é o branco. Nessa luta, a gente não é a protagonista. O intuito do Blackout Tuesday, a princípio, era para divulgar pessoas negras e para a gente refletir e se perguntar, como pessoa branca, perguntar se a gente está consumindo, quantas pessoas negras tem no meu convívio social, quantas pessoas negras eu escuto a música, sabe? E a gente começar a se perguntar isso, começar a racializar tudo, assim. E eu acho que uma das coisas mínimas, mínimas, assim, bem mínimas que a gente tem que fazer, porque é um caminho muito longo, muito, 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 muito longo. Eu acho que uma das coisas mínimas que a gente tem que fazer é estudar, óbvio, e não esperar que uma pessoa negra chegue e explique tudo, tintim por tintim pra gente, porque, porra, tem quantos anos, né? A gente já devia ter aprendido isso há muito tempo. Eu me envergonho de, talvez só agora, tá me revoltando tanto, porque eu tinha que ter me revoltado antes. Sei lá, não quero pesar o clima, né, claro, mas o Uhum. mínimo que a gente tem que fazer, eu acho que é estudar, e quando a mesma coragem que eu tenho de levantar minha voz quando minha mãe, por exemplo, acidentalmente fala uma fala homofóbica. Aí eu vou lá e falo, mamãezinha, eu te amo, mas isso que você falou não é legal, isso me ofende. Uhum. Da mesma forma,
que eu faço isso, que eu tenho coragem de fazer isso, eu acho que a gente também tem que ter coragem. Quando nosso avô, nossa avó fala alguma coisa racista, a gente fala, vó, te amo, mas isso que você falou é racista. Não fala. E pra gente saber o que é racista ou não, a gente precisa estudar e, enfim, repaginar nosso vocabulário, dar uma olhada nas nossas playlists. E a gente pode até ir além, né, Kátia? Tipo assim, no sentido de tipo, pô, quantos artistas negros eu escuto? Beleza, pode ter bastante, né? Internacional. Mas quantos artistas negros, LGBT, A gente né? escuta. Ou a gente Antes ouve de falar. começar a live, né, eu cheguei e mandei mensagem pra Dai e falei, meu, o que que a gente vai falar, o que que a gente vai abordar? Porque quando eu convidei ela, eu convidei, né, por conta do mês do orgulho LGBTQIA+, que eu queria usar esse espaço, né, através dessas lives, abrir um pouco para muitas pessoas que representam muito participarem. Tanto que as pessoas que eu convidei, elas representam muito em, né, cada uma no seu segmento. A Dai eu convidei porque ela representa muito no mundo da música. Todas as pessoas escutam, já ouviram falar, se fala Dai, sabem quem que é. E aí, com tudo isso que estava acontecendo, eu falei assim para ela, meu, não tem como a gente simplesmente fazer uma live e não ver, não falar nada sobre o que está acontecendo no mundo. E aí ela também levantou essa questão. Ela falou assim, do mundo, a gente vou focar agora no mundo LGBTQI+, até para juntar com as lives que eu estou fazendo do mês do orgulho. Yes. Quantos artistas LGBTQIA+, a gente escuta, a gente vê e tem visibilidade, tem uma grande visibilidade. A Dai é branca, eu sou branca. Nós somos padrões. E a gente as pessoas seguem a gente, as pessoas gostam da gente. Por quê, né? Criaram na gente aquele estereótipo da gente ser o padrão. Então fica foda para outras pessoas. A gente conseguiu se colocar nesse lugar e ver, entendeu? Então a gente quis, através disso, tanto que a gente vai abrir até aqui na live para vocês deixarem aqui nos comentários artistas pretos, LGBTQIA+, que merecem sim reconhecimento. Eu estou buscando vários, porque é isso que tem acontecido, abriu muito mais na cabeça. Então eu acho que é um aprendizado diário, gente. Tipo, não é uma coisa que eu vou do dia para noite saber tudo, não. São coisas que a gente vai aprendendo dia após dia. A gente vai errar, mas a gente está aqui para aprender sempre. Então a gente vai deixar, eu quero deixar aqui minha live também aberta para conhecer artistas pretos, LGBTQIA+, e eu quero dar espaço nesse mês, principalmente, também, para eles terem voz. Não precisa ser nenhum artista de 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Não, eu quero conhecer os artistas, sabe? Eles merecem ter visibilidade, sim. Todos os artistas merecem, mas artistas pretos merecem muito mais, porque as lutas que eles enfrentam são muito maiores que as que a gente enfrenta. Sim, a gente tem que reconhecer isso. Acho que começa assim, a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer, eu acho que é o primeiro passo, assim, o básico do básico, é você reconhecer que você pode até não ter nascido racista. Ai, que absurdo você falar que eu nasci racista. Mas, irmão, Ana, gente, a gente nasceu num sistema que beneficia a gente, velho. Eu e a Kati, beneficia. E é uma merda, assim, não devia existir esse privilégio, não devia, mas ele existe. Então, porra, eu não posso fingir que ele não existe e deixar passar batido, entendeu? Eu preciso passar aí na minha faculdade e entender por que que não tem negro suficiente, velho. Entendeu? Por que que não tem na música? Por que que não tem nas festas da gravadora, o que for? Quando tem festa de gente importante, de gente... Por que que não tem? A gente precisa começar a racializar essa parada, enfim. E ver que a luta é grande, sabe? Mas a gente pode fazer o mínimo, que é estudar e corrigir quando alguém falar, repaginar nosso vocabulário, é ler. Eu que nem gosto de ler, eu tive que comprar 2 livros hoje, porque eu falei, velho, eu não posso viver na ignorância para sempre. Sim. E só em relação a esse assunto, mas em relação a todos os outros assuntos. Eu estava até me questionando em relação a essa parada da LGBT. Tem a gente, muitas vezes, só é cotado para evento no mês de junho. Porque é o mês... agora, né? Agora chega um monte de campanha assim, do nada, opa! Sim. Exato, né? Agora chega um monte de job, agora chega um monte de coisa. Ai, meu Deus, por quê, né? A Dai, nossa, como ela representa. E assim, quantas lives eu já vi, agora atravessando assuntos, né? É bem bizarro, porque quantas lives eu já vi. Ai, live LGBT. E aí tem o B, tem o G, às vezes tem até o T.
que eu acho incrível ter. Mas não tem o L, tipo, não tem uma lésbica, uma menina lésbica cantando na live, não tem uma DJ lésbica, sei lá, eles não sei, é um caminho muito longo em tudo, assim, até difícil de falar e fazer sentido, né? Às vezes a gente fala, mas fala, não faz sentido de nada, mas sei lá. Vamos falar. Então. As pessoas estão falando que travou aqui. Deixa eu confirmar se travou mesmo. Que pra mim aqui tá normal. Eu tô normal pra você também? Pra mim você tá normal. Gente, travou a live ou tá normal aí? Dá Ah, um. Deixa eu abrir aqui em outro celular, ver se tá normal. eu tô no... Você tá no celular? Ah, tá normal, gente. Beleza, vamos continuar então. Bom, a princípio, né, eu chamei a Day aqui pra gente falar um pouquinho sobre representatividade no meio da música. Vambora. Então, eu queria muito que você falasse assim, como começou, eu sei, assim, mas eu quero que você conte como foi essa experiência, como foi essa sua trajetória, as barreiras que você enfrentou, como que foi pra você tudo isso. Cara, do caralho, obrigada pelo convite. Mano, muito bizarro quando eu volto assim, atrás pra contar a minha história. Toda vez que eu conto, eu acabo contando ela e lembrando de mais coisa. Mas, no geral, eu sempre quis cantar. Sempre. Tipo, desde muito nova. Eu lembro que o primeiro presente que eu lembro que eu ganhei foi um violão, assim. E eu sempre gostei, sempre quis, sempre bati o pé que eu ia ser cantora, que eu ia viver da música. Ela ria da minha cara, ela falava, filha, amor, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter um direito, né? Orgulho da mamãe, aquela coisa. Assim, ela sabia que eu tinha o talento, que eu tinha essa vontade, que eu tinha um sonho, mas ela queria que eu tivesse uma coisa engajada para caso isso não desse certo, mas eu sempre bati o pé. E eu cresci dentro da igreja, né? Uhum. E aí isso também já tem uma história que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai se identificar. Crescendo dentro da igreja, eu me tornei, uns 15 anos eu me envolvi, ou um pouco mais nova, talvez com uns 13, 14, me envolvi no ministério de louvor da igreja. A igreja que eu frequentava é uma igreja evangélica, né? Não é católica, era evangélica. E aí eu me envolvi no louvor da igreja e eu comecei a cantar isso. Muitas coisas foram faladas para mim, profetizadas para mim. Profetizaram várias coisas que eu iria viver da música e que eu iria viver enaltecer Jesus e papapá, e toda aquela coisa de que eu ia conquistar sonhos, aquele papo todo. Só que no meio disso tudo, eu sempre tive, obviamente, porque eu nasci lésbica. Quando eu era mais nova, me foi ensinado, obviamente, que mulher fica com homem, fica com mulher. Então, em determinado momento, eu tive não sei, eu fiquei meio paranoica, bem nova mesmo, antes dos meus 10, talvez. Ou talvez antes dos meus, talvez uns 12 para 10 anos. Eu queria porque eu queria ser menino. Ah, tá. Eu queria porque eu queria ser menino, porque me ensinaram que para você gostar de menina, E você tem você que já ser. sentia atração e Porque achava que tava. eu já Tá. naquela época eu não sabia que o nome era atração, que, enfim. Mas eu era muito inclinada, tipo, bem nova eu já sonhava, eu já achava muito mais legal as meninas, o jeito delas e não sei o que lá. E aí chegou um momento que eu entrei numa crise bem pequena, eu lembro de querer muito ser menino. E isso me confundiu, até o ponto de eu crescer e entender que, peraí, meninas lésbicas existem. E, no geral, você não precisa ser menino para gostar de menina, para poder ter uma menina, beijar uma menina. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi também que era pecado. E aí foi uma Sim. luta interna, porque enquanto eu estava tentando conciliar ser líder do louvor da minha igreja, eu estava tentando conciliar esse pecado que morava dentro de mim, que era gostar de menina. Então, eu fui tendo 14, 15 anos, e aí é a época que você está realmente querendo se relacionar com pessoas. Na minha igreja, no topo de tudo isso, eu não podia nem beijar na boca, porque eles consideram beijar na boca uma preliminar do sexo, então beijar na boca, consequentemente, é pecado também. Tipo, uns absurdos bem, sabe? Bem, Uhum. bem extremos, assim. E aí, então, era pecado.
E aí, então, eu tava tentando conciliar tudo isso. O sonho que eu tinha na época de cantar e de viver disso. Só que na minha cabeça eu tinha que viver disso dentro da igreja. E ao mesmo tempo eu tinha que vencer essa tentação que tinha dentro de mim. Eu falava, as minhas tentações não definem a minha identidade. E eu considerava isso como se fosse uma simples tentação de comer um hambúrguer. Tipo, vou comer um hambúrguer aqui. Ah, não, mas eu vou segurar comer um hambúrguer como se fosse uma dieta. Eu tratava como se fosse isso, entendeu? Mas você até que percebeu isso em você cedo, né? Você disse com 12 anos, você já tinha meio que isso assim na cabeça. Pô, será que eu tô sentindo uma atração e tal? Eu fui sentir atração pela primeira menina quando eu tinha uns 17 anos. Então eu já tava um pouco mais, assim, vamos dizer, estruturada, assim, né? Já ali chegando nos meus 18 anos, que eu já sabia que tinha lá o lésbica, que tinha o bi, que tinha o gay, mas a pior parte pra mim foi eu me aceitar. Então, Uhum. além de você estar sofrendo nesse debate aí com você mesma, de se aceitar, tinha tudo aquilo lá à sua volta ainda. Exatamente, é bem bizarro. Tipo, quando você tá numa posição de liderança dentro da igreja, as pessoas esperam que você haja de certa forma. E eu tava nessa posição. Eu era líder de líderes. Eu era líder do louvor da igreja. E a igreja não era pequena, ela tinha no mínimo. No prédio que eu frequentava, tinha 3.000 pessoas. Então, quando eu cantava no louvor, eu já cantava para muita gente. Só que uma motivação completamente diferente. Eu lembro que quando eu quase beijei uma menina, eu me senti tão culpada. E antes de beijar a menina, eu e ela, a gente decidiu que a gente ia contar pro pastor, como se fosse um tipo de confessionário. Nossa, A gente sim. contou pro pastor. Aí o pastor falou, vocês estão arrependidas? E eu chorando, chorando de arrependimento. E eu falei, não vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo. Só que eu sofria tanto. E eu lembro claramente, inclusive, pedir desculpa pra essa pessoa. Esses dias pra trás, semana que eu liberei meu teaser, eu pedi desculpa, porque eu era uma pessoa que oprimia quem era gay. Por que eu oprimia? Porque eu era oprimida. Porque eu oprimia a mim mesma. Então, quando as pessoas vinham com essa tentação do meu lado, eu falava, eu venci. É que de uma certa forma foi implantado isso, né? Exato, eu Pelo falava, lugar, pelo meio que você vivia, foi implantado isso na sua cabeça, por você ser nova, você levava aquilo lá como verdade, que exato. não é algo que você vai desconstruindo ao longo do tempo, né? Bizarro, Tati. Tipo, e aí eu falava para as pessoas, relaxa, porque Deus tirou isso de mim e vai tirar de você também. Só que Deus não tinha tirado nada de mim. Eu sofria muito quando eu virava as costas. Eu falava, cara, eu tô mentindo. Resumindo, assim, até chegar um ponto disso me consumir tanto de eu estar mentindo para as pessoas e eu ter entendido, eu ficando mais velha. Meu primeiro beijo real com uma menina foi quando eu tinha 18 anos. O primeiro beijo na vida foi com uma menina. Você ficou anos e anos nessa luta. Meu O tempo Deus. todo reprimindo, reprimindo, reprimindo. É pecado, é pecado, é pecado. Eu vou pro inferno se eu fizer, eu vou pro inferno se eu fizer. Em contrapartida, eu ficava o tempo todo, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Só que ao mesmo tempo eu tentava reprimir quem eu era. Então, essas duas coisas começaram a conflitar dentro de mim. Peraí, se Deus ama quem eu sou e eu não posso ser quem eu sou, então ele não é Deus. Então, se ele não é Deus, tem alguma coisa errada. Pra mim, que tinha a minha fé como meu escudo ali. Então, como essas duas coisas começaram a entrar em conflito, eu cheguei a uma conclusão de que se ele me ama como eu sou, por que eu tenho que lutar a minha vida inteira para reprimir uma coisa que eu sou? Ele não me ama do jeito que eu sou? E mais do que isso, ele não me criou? Não foi ele que me fez? Então, se ele deixar de me amar e ele é amor, ele deixa de ser Deus. Uhum. Eu prefiro acreditar nessa coisa do Deus de braços abertos do que um Deus de braço cruzado, assim, olhando para você e entendeu? Então eu tive que criar essa imagem, reconstruir, ressignificar Deus na minha vida, para as duas coisas andarem juntas. E aí então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu ainda lutei muito, tá? Quando eu tive meu primeiro beijo, eu sofri muito, porque quando minha mãe descobriu, ela ficou muito puta. E quando eu decidi bater o pé e falar assim, mamãezinha, seguinte, eu não vou lutar mais contra isso, porque minha mãe ficou durante uns 2 anos comigo, lutando contra isso. A gente ia em vigília, a gente É isso orava. que eu ia te falar. Eu ia perguntar como que tinha sido essa relação, né, com a sua família. Então, na primeira vez, quando eu tinha ainda uns 16 anos, quando eu quase beijei essa menina, minha mãe soube disso. E a gente ficou durante tempo, ela sabia, ela sempre soube, na verdade. Mãe sempre sabe, gente. Mãe Isso é uma sempre coisa que eu sempre falo.
Eu já, pequenininha, apaixonada em Avril Lavigne, querendo... Ela não deixava muito eu pegar minhas gravatinhas, que eu queria muito comprar gravata pra ficar igual a Avril, e ela achava isso muito masculino. E ela ficava, ai, meu Deus, essa menina, meu Deus do céu, se não cuidar, meu Deus do céu. Ela ficava desse jeito. Eu acho que muita mãe que identifique. E se fica assim, pode ter certeza, é porque já sabe, né? E aí, assim, quando eu decidi bater no pé e eu me aceitei, e eu falei pra ela que era isso, não tinha o que fazer, eu não ia lutar mais contra, como eu tinha feito a vida inteira, ela ficou muito enraivecida, assim, muito. No dia, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, as coisas que ela falou, que eu não vou repetir. Eu lembro, minha irmã estava junto, também falou coisas até piores do que as que a minha mãe falou. E por incrível que pareça, nessa época que eu me assumi, minha mãe só não virou as costas pra mim de vez, porque eu acho que ela ainda tem um pouquinho de, sei lá, de, não sei, compaixão dentro dela. Ela não me expulsou de casa, mas ela tava com muita vontade de fazer isso. E aí meu pai, ele falou, tipo, tua mãe tá fora de si, ela não tá falando com clareza, eu tô com você, fica de boa, ela vai passar, vai passar, vai passar. Então, na real, passou. E que é uma notícia muito boa, e que eu sei que eu tenho um privilégio de poder falar que passou, porque eu sei que muita Pois gente é. a vida inteira com a mãe e o pai não apoiando, não, sei lá. E aí a minha mãe mudou, só que o mais interessante é de onde eu tiro essa parada de representatividade também. Eu lembro perfeitamente quando minha mãe chegou pra conversar comigo, talvez uns meses depois, porque ela viu a Gretchen na TV. Olha que bizarro. Ela viu a Gretchen na TV falando sobre o Tami, que é o filho dela, que é trans, pra quem não sabe. E ela disse que muito tempo ela ficou nessa luta, tipo, e agora, né? E Deus, e não sei o quê. E ela entendeu que ela não podia tornar o filho dela o inimigo dela. A Gretchen falando isso na TV. E aí minha mãe, ela meio que caiu na real e ela veio falar comigo, tipo, filha, eu posso não aplaudir nunca, eu posso não aprovar nunca, mas você não vai ser minha inimiga. Você vai ser minha... nunca vai deixar de ser minha filha. E ela tomou partido porque ela viu alguém na TV falando sobre. Isso é muito louco. Então, hoje, anos depois, eu sempre acho que aconteceu há muito tempo. Pra mim foi ontem, mas talvez tenha acontecido só 3, 4 anos atrás, eu já nem lembro mais. Porque foi um pouco antes de eu entrar no The Voice, então deve ter sido em 2016. No Tá. começo pro meio de 2016. Então, 4 anos atrás. E aí é isso, tipo, aí hoje a minha mãe é uma outra pessoa, tipo, ela é muito aberta, ela compra minhas brigas, né? E quando tem alguém da família falando alguma coisa sobre uma outra pessoa, e aí eles esquecem, né, que tem a Dai ali, ó. Bom, aí a minha mãe fala, oh, mas você tá louca? A mãe já briga e ela Mas tenta. isso é até uma desconstrução para os próprios pais, né? Às vezes eu recebo mensagem das pessoas, ai, como é que eu posso dar essa notícia para minha mãe, para meu pai? E eu fico meio sem jeito de falar, porque querendo ou não, cada família é de uma forma, cada pessoa vai reagir de um jeito. Eu sei que o privilégio que eu tive da minha mãe sentada do meu lado e falar, tô aqui para tudo, foi totalmente diferente, por exemplo, do que a Dai teve. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E também com a informação que a gente passa. E quando eu falo que é uma desconstrução até para os pais, é por causa disso. A minha mãe, o meu pai, eles nasceram em época totalmente diferente do que eu nasci. Então, se minha mãe, com a idade que eu tenho agora, na época dela, ela resolvesse falar, não, eu sou lésbica e é isso, ela com certeza iria sofrer muito mais, muito mais. Porque as coisas estão sendo desconstruídas ao longo do tempo. Então, quando a gente, por exemplo, minha mãe, ela se desconstruiu muito depois de tudo isso que aconteceu. Ela se abriu a entender muito mais as coisas. E os pais, os avós, é difícil você desconstruir isso de uma pessoa que já está com 60 anos, 70 anos, uma vida toda, sabe? Então, às vezes é até foda você cobrar muito da sua mãe ou do seu pai e falar, ah, porque é isso, isso, isso. Pra gente é muito mais fácil a gente entender isso que está sendo passado, porque a gente já tá mais desconstruído, a gente já tá numa geração mais nova, com a informação é totalmente diferente, o acesso à informação é totalmente diferente. Então, Exato. isso que os nossos pais tiveram, eles vão começar a desconstruir agora, com 60 anos, 70 anos. Então, para eles pode ser muito mais complicado. Eu acho que uma coisa que a gente pode manter em mente sempre quando a gente fala sobre isso, tipo, sim, cada experiência é uma experiência, mas uma coisa que a gente não pode nunca fazer é acreditar que a gente tá errado, Ah, porque sim. a minha mãe ou meu pai acha que sim, entendeu? Então, a gente tem que colocar, por mais que seja sua mãe ou seu pai, e eles nunca
te abracem 100%, eles nunca aplaudam ou o que for que você esperaria que eles fizessem, você precisa entender que o erro não está em você, por ser quem você é, o erro está no preconceito que foi criado no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu avô, há milênios atrás e que não está em você o erro. Tipo, repita isso para você várias vezes se você precisar. O erro não está em você. O errado não é você. Você só é quem você é. Você nasceu, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é o preconceito das pessoas. Coloca isso na tua cabeça e vive tua vida. Eu sei que é muito difícil viver uma vida onde os seus próprios pais viraram as costas para você, mas no topo até disso, a gente precisa saber que a gente não tá errado, que a gente é só a gente, tá tudo bem, entendeu? Não Isso é tem como principal. mudar Eu o... sei que tem muitas meninas novas que mandam mensagem falando, ai, mas eu tô gostando, eu acho que eu tô gostando, eu tô errada de gostar de uma menina. Não, você não tá errado, sabe? Não é errado você amar uma mulher, um homem, não é nem um pouco errado, sabe? Então, as coisas estão sendo desconstruídas. Eu acredito que ao longo do tempo, cada vez, né, tudo será mais construído. A gente vai aprender muitas coisas novas. Eu E acho é isso. E como que foi pra você na música, assim que você entrou, você sofreu muito por isso, por ser lésbica, que assim? bizarro. Eu sofri, não, acho que não tão explicitamente. O que é bizarro é que a primeira vez que eu apareci na TV, que foi a primeira e talvez uma das únicas, né, que foi no The Voice, eu apareci com o contexto de menina lésbica já. Então, eu me apresentei na televisão já com uma menina lésbica assumida. Na minha edição tinha várias outras meninas lésbicas, mas eles escolheram a Dai para contar a história da menina lésbica. Tá tudo bem, eu queria contar a minha história e tal, e era a minha história mesmo. Eu tinha mudado para São Paulo por causa de uma situação de um relacionamento X, etc. Eu contei essa história. Então, assim, The Voice, TV Globo, à noite, a gente já sabe o que esperar. Tem um monte de família tradicional brasileira assistindo. Inclusive, um conceito que podia muito se mudar, né? Família tradicional brasileira podia virar outra coisa. Então, assim, muita gente da família tradicional assistindo na época, e eu lembro que, assim, você abriu o Facebook, era gente, que necessidade de expor, hein? E eu tinha dado, juro, eu tinha dado um selinho mal dado na minha atual na época. E as pessoas, nossa, mas tem necessidade de expor? Então, eu sofri esse tipo de preconceito na época que eu apareci no The Voice, porque foi uma exposição nacional. Imagina a cabeça que você tem que ter para saber lidar com isso. Por exemplo, eu nunca apareci em rede, em TV, e nada disso, né? Tô com as redes sociais. E já é um negócio mais complicado, que a gente tem que ter um psicológico melhorzinho para saber lidar, né, com tudo isso. Imagina aparecer numa rede, né, tipo Rede Globo, que um monte de gente assiste, que as pessoas acham que tem o direito de sair falando o que quiser da sua vida, Exato. né, ter vários preconceitos, te atacar de várias formas, te Bem, querer diminuir por você ser lésbica ou não, sabe? Então você teve que ter aquela cabeça assim bem trabalhada, né? tive. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, como eu já apareci na TV como uma menina que já se entende como lésbica e tem a vida já feita, a mente já feita em relação a isso, ao mesmo tempo que tinha muita gente falando, teve a maioria das pessoas que se identificaram comigo. Então, desde então, o meu público é majoritariamente, provavelmente, mulheres lésbicas. Não assumidas, assumidas, sim ou não. Então, meio que o meu público é essa galera que eu amo muito e que se sente representada, eu acho incrível. Então, fora a época do The Voice, eu não me lembro de ter sofrido algum tipo de preconceito ou homofobia diretamente, sabe? Fora a sexualização de um casal lésbico na rua, quando eu tô de mão dada com a minha namorada, já rolou aqueles fio-fio, as duas, pode ser o quê? Aquela coisa que me dá até dor de cabeça pensar. Sim. Eu lembro que na época das eleições, eu tava uma propagação de ódio absurda, assim, as pessoas realmente que odeiam saíram do armário real, tiraram as máscaras. E eu lembro que eu saí na rua com a minha namorada e a gente foi xingada, assim, é o exemplo mais claro que eu lembro de ter sofrido isso presencialmente. Nas redes foi na época do The Voice, e presencialmente foi na época das eleições, que eu me lembre. Fora essas cantadas e a sexualização do casal, né,
lésbico, que a gente também sofre pra caralho. Outra coisa que a gente sofre, por mais indireto que seja, é a falta de inclusão, né? Graças a Deus, a gente já caminhou um caminho longo e a gente tem vários artistas gays à frente, no topo, como Pablo Vittar, a gente tem Glória Groove, a gente tem Ludmilla, que se assumiu recentemente. Eu ainda não sei, gente, me perdoa, não sei se a Ludmilla é bi ou se ela é lésbica, independentemente. É uma artista que tá no topo e que é LGBT. Mas não tem muita mulher lésbica, sabe, na cena. Então, a gente é meio que, querendo ou não, eu sou considerada alguém que tem espaço, e eu sou muito grata pelo espaço que eu tenho. Só que ainda é pouco, sabe? O que a gente tem referência é referência antiga, tipo Maria Gadu, Ana Carolina, Ina. Zélia Duncan. Exato. Sempre que a gente canta, quando eu falo que eu sou cantora e eu sou lésbica, as pessoas veem que eu sou... você canta o quê? Você canta tipo Ana Carolina? E eu falo, não, foda, ela é igual a Ana Carolina, ela é muito foda, mas eu canto outra coisa. Então, assim, eu acho que o preconceito está implícito, ele não está perceptível, ele passa a ser perceptível quando a gente para analisar quantas tem, se tem, e é claro que tem, a gente só não consome, e é claro que isso também se dá, eu acho, muito pelo gosto musical. Eu estava reparando que o meu gosto musical, ele é muito específico, eu gosto de muita coisa, mas assim, o que eu mais escuto parece que é um gênero predominantemente masculino. Quase não tem mina. Imagina mina lésbica, imagina um homem gay. Então, assim, tá bem complicado. Eu tô parando para analisar cada vez mais. E tá cada vez mais difícil de achar. Eu até pedi para uma galera me mandar sugestões de meninas lésbicas que estão na música, cantando aí, que eu não conheço. E é um caminho longo, viu? Vou dizer, é um caminho longo. Não, eu como DJ, assim, hoje em dia o meu público é muito LGBTQIA+, então eu tenho tocado em muitas festas, então, tipo, super apoio da galera. Só que aquele negócio, eu, como mulher lésbica DJ, tocando funk, dificilmente consigo sair desse nicho, sabe? Porque é algo muito fechado. Eu não vou conseguir tocar, eu vou conseguir, um dia eu vou, né? Mas é muito difícil eu conseguir sair desse mundo aqui pra tocar pra héteros, pra tops, pra cara que acha que a mulher tem que ficar em casa, sabe? Ai, não quero. E não é verdade, a gente quer. A gente ama representar, mas eu acho que transcende, essa é uma coisa que transcende, é uma luta que a gente tem como ser humano, independente se a gente é artista ou não. A gente tem que levantar essa bandeira porque é a que a gente é e não tem como, não tem uma outra escolha. Mas eu acho que como artista a gente quer ocupar todos os lugares, né? E não Sim, só... a gente quer mostrar a nossa arte em todos os lugares, literalmente. Porque é bom, porque a gente quer abranger o maior tipo de pessoas, né? O maior número de pessoas que a gente puder. Porque é ruim a gente ficar nesse nosso clubinho aqui. Pra galera que tá aqui, por exemplo, assistindo, muitas pessoas não têm, né, preconceito com lésbica, não tem preconceito com bi, não tem preconceito com gay. Então, a gente tá no nosso local de fala, onde não precisa ser muito discutido alguém aqui com preconceito, vamos dizer assim. Mas a gente tem que sair daqui e entrar num mundinho paralelo ali para tentar desconstruir aquela outra pessoa. Porque é assim que a gente vai desconstruindo as pessoas e vai conseguindo mais espaço também. Hoje em dia, acho que foi ontem, eu vi um comentário de uma menina falando os gays, eles têm até um mês de orgulho e eles acham que não são respeitados. A hora que eu li isso daí, eu falei, gente, o nível de ignorância de uma pessoa, sabe, é tanto, mas é tanto. Por que os gays hoje em dia têm um mês do orgulho, sabe? Por quê? Por tudo que já sofreram. Quantos gays, quantos travestis já... Voltou? Voltou. Quantos gays, quantos travestis já morreram, sabe? Só por serem quem são. Então, isso que o mal da sociedade é isso. As pessoas terem que se oprimir, as pessoas não poderem ser quem elas realmente são por medo. Por medo do que vão fazer com ela, por medo do que vão fazer com os corpos dela. Então, teve uma época que tava, nossa, um dia atrás do outro, você via, né, aquele monte de coisa acontecendo, você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu já tive muito, eu até hoje tenho receio de sair na rua,
pegar um transporte público, por exemplo, de mão dada, porque eu sei que as pessoas ficam olhando, por mais que elas não façam nada, que elas não xinguem, que elas não me batam, elas vão ficar te olhando, aquele olhar de julgamento que você vai achar em algum momento que você tá fazendo uma coisa errada. E isso é a pior coisa, você se sentir desse jeito, sabe? Se sentir menor. É horrível. Mano, é o que eu falei, tipo, a luta, ela só começou, as pessoas falam até, né, que tipo, ai, no meu tempo não existia isso, irmão. Existia. Pode ter certeza que existia. A gente existe desde sempre. Ah, o que existe é as pessoas tentar invisibilizar e, porra, é muito complicado falar nesse momento da nossa luta e não incluir a, a luta antirracista também. É uma coisa que também, puta, velho, é muita indignação ao mesmo tempo, velho, é muita Sim. coisa ao mesmo Você tempo. fica, quanta coisa a gente tem que lutar contra para conseguir fazer as pessoas, né, serem felizes, assim, só pela liberdade das pessoas, só pela Tá? igualdade. Para as pessoas terem as mesmas oportunidades. E aí, tipo, porra, muito complicado o protagonismo. Pegar as novelas e ver quantas tem protagonismo negro, pegar as novelas e ver qual tem Lésbico, protagonismo então, a gente não lésbico, vai nem falar, né? Porque quanto você já tem, viu. Não, vou até quando falar que já usado. teve alguns casais sim. Mas é aquele casal que quando ia dar um selinho com a outra menina era um negócio assim, ó. Pronto. Sim, Entendeu? Agora a cena lá do homem e da mulher, pode mandar ver, que aí tudo bem, entendeu? E aí agora tá, você vai colocar duas mulheres, aí tem que ser aquele negócio cuidadoso, porque senão a família tradicional vai achar isso, tipo, pô, sim. sabe? Teve Não, não é assim. alguém da minha família aqui, na época que saiu a música da Anitta com o Vitão, eles se pegam no clipe, né? Os caralho. E é lindo, maravilhoso a música e tal. Eu, inclusive, escrevi também. E aí, muito foda. Aí, alguém da minha família chegou quando eu lancei Geminiana, meu clipe. Que eu vejo uma menina, tô na cama com a menina lá. E os caras, alguém da minha família falou, pô, achei pesado no teu clipe aí, não sei o quê. Aí eu falei, ué, não entendi por que é pesado. Você tava amando o clipe da Anitta com o Vitão, meu amigo lá, e você gostou, achou incrível. E aí meu clipe que eu faço contando história lá, beijando a menina, você achou demais, too much, é exagerado? Não vem com essa não, não vem com dois pesos, duas medidas pra cima de mim. Aí na hora que eu falei, a pessoa da minha família ficou assim, é verdade, filha. Ah, faz o que você quiser fazer, tá certo, tá Mas certo. é sempre isso, é uma Negócio discussão, é aquela linha assim que você tem que ter uma discussão sempre positiva para conseguir, de uma certa forma, desconstruir isso na pessoa. Porque se a gente vai, tipo, atacando, falando, você tá errado, isso, a pessoa não vai conseguir pegar aquilo lá pra ela e mudar de uma certa forma, sabe, a cabeça dela. assim, Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas que fala. E até um certo cuidado, hoje em dia, com o que a gente quer, as mensagens que a gente quer passar quando tem duas mulheres juntas. Porque é foda como o homem, como a sociedade sexualiza a figura de duas mulheres juntas. Então é aquela linha muito tênue entre você sexualizar a figura de duas mulheres e entre você empoderar aquilo lá que está acontecendo. Então tudo tem que ser tomado muito cuidado. Sempre que a gente fala em minorias, tudo que é falado em minoria é muito louco isso, porque uma vez eu fui falar sobre minoria, e aí a guria falou assim pra mim, tipo, minoria? É o que mais tem? Aí o amor, é por causa disso que eu tô falando, porque é o que mais tem e eu não vejo em quase lugar nenhum. Cadê esse povo? Por isso que é sim. minoria, porque é minoria nas oportunidades, não tem as mesmas. Então, assim, é uma coisa pra pensar, né? Quando a gente fala minoria, pra quem tá aparecer aí, não é minoria em quantidade de número. Exatamente por ter muitos de nós, muitos negros, a gente não vê em todos os lugares. É por esse Sim. motivo que são minoria. Sim. E, E enfim, como mulher, assim, a mulher no meio de trabalho, por exemplo, uma mulher lésbica no meio de trabalho, às vezes tem que omitir aquilo para todas as pessoas do trabalho por medo de perder, sabe, o seu nossa, trabalho, porque as pessoas ainda nesse meio acontece isso de você virar e falar, ah, eu sou lésbica, a pessoa, ah, não, lésbica não vai trabalhar uma que lésbica na minha empresa. desperdício. Ah, eu lembrei de uma situação que me ocorreu de. Nossa, quando eu lembro, eu até tremo de ódio. Eu fui visitar a minha namorada, ela morava em Curitiba.
E eu tinha acabado de chegar na rodoviária e eu tive que pedir um táxi. Porque era de madrugada e eu tava com medo, enfim. Mas antes talvez era melhor eu ter esperado aí da pé. Era bem perto a rodoviária da casa dela. E aí eu entrei no táxi. Primeira coisa que ele chegou já foi me elogiando, falando que eu era bonita. E eu sei o quê. Eu já fiquei com aquela virada de olho, né? Porque quando o homem às vezes fala, né, qualquer coisa, já fica assim. Aí eu agradeci e tal. E aí falou, de onde você veio, né? Que eu tava na rodoviária. Ele começou a puxar assunto. Da onde você veio? Eu falei, eu vim de São Paulo, mas eu sou de Goiânia. Aí eu falei, vim ver minha namorada. Aí ele, quê? Quase bateu o carro, parou de dirigir. Quê? Você é bonita desse jeito? Ah, essa é a pior frase que a gente pode Eu falei, escutar. não. Você é bonita desse jeito? Puta desperdício. Tu quê? Começou a... Aí eu falei assim, você pode me deixar em qualquer lugar que eu vou descer. E ele não me deixou descer, ele continuou mexendo no carro. E eu comecei a ficar com medo e com ódio. E ele falou assim, tá, então já que você vai ver sua namorada, quem que é o homem da relação? Essa é a pergunta que mais me revira os olhos. Assim. Nossa. Quem que é o homem da relação, então? Porque você é bonita desse jeito, tem que ser ela. Aí eu fiquei assim, amado, eu sou lésbica. Eu namoro uma menina, então não tem homem na relação. É pra não ter homem na relação mesmo, essa é a questão. É pra não ter. E ele ficou meio emputecido e com raiva. Ele ficou com raiva. E eu com mais raiva ainda, pedindo pra descer. E aí, graças a Deus, a casa dela era muito perto. E aí chegou a hora de descer, eu falei, mano, vai tomar no cu. E fui embora. Tipo assim, não recomendo. Mas, mano, esse É tipo a de masculinidade frágil, né? comentário Quando acha que vai perder a mulher, tipo, uma mulher ali para outra mulher, é a masculinidade frágil, literalmente. O homem, quando ele fala isso, essas duas coisas. Uma, quem é o homem da relação? Isso daí, pelo amor de Deus, que pergunta que se faz, sabe? Eu odeio quando comparo uma lésbica a um homem, porque ela não é um homem, entendeu? E a outra coisa é isso que você falou. Nossa, você é muito bonita, que desperdício. Como se eu fosse hétero, daria alguma chance para esse tipo de cara. Porque para o cara ter um pensamento desse, pelo amor de Deus, você, mulher hétero, cara, estar com esse total. cara, né? E esse é um pensamento, esse negócio de estereótipo que a gente tem que combater entre a gente da comunidade. Porque estereótipo é uma coisa que existe muito. Se uma menina performa mais a feminilidade, ela não pode ser lésbica de jeito nenhum. Isso, ela não tem cara. Essa aí não é, ela tá se fazendo. A gente escuta isso da galera da comunidade. É muito chato isso. E é tipo quando você não performa, você é trans, não sei o quê. Tipo, a gente tem que combater isso dentro da nossa comunidade também, sabe? Porque é muito complicado. Eu tava vendo uma notícia que saiu de uma mina que tava. Rumores que ela tava namorando Roberto Carlos. Ah, sim, eu vi. E ela é foda pra caralho, ela canta pra caralho. E aí eu vi a galera falando, mas ela de jeito nenhum tá namorando o Roberto Carlos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque ela não performa a feminilidade. Então ela de jeito nenhum pode ser hétero e de jeito nenhum pode ser bi, né? Bi, esqueceram. Ah, Né? mas uma das maiores brigas, acho que nesse LGBTQIA+, aí, esse bi aí tá difícil, porque a galera, é difícil enxergar isso, né? Não, e Ou a é gente a bi é biscoiteira, bi festinha, e o homem que é bi já é enxergado como gay. é, exato. A mulher que é bi é considerada bi o caralho, é hétero, o homem é bi o caralho, é gay. Então a É. gente dentro da nossa comunidade, a gente precisa estudar e rever nossas palavras, porque a gente faz sem ver. E aí, tipo, eu vi um tweet todo mundo falando, gente, a gente precisa decidir se a gente vai estereotipar ou não as pessoas, porque a gente reclama, a comunidade reclama dos estereótipos, mas a gente força, a gente é o que mais força os estereótipos. Então, assim, Sim. se a pessoa ser gay, lésbica, o que for, do jeito que ela quiser ser. E foda-se a roupa que ela vai usar, foda-se se ela vai usar touca, ou se ela vai usar coroa, foda-se se ela vai usar salto, ou se ela vai usar all-star, se ela vai usar calça larga ou saia, ou mini saia, foda-se, entendeu? Tipo, se ela falou que é lésbica e ela é lésbica, não importa se ela tá usando mini saia ou se ela tá usando uma calça larga ou uma Sim. touquinha, entendeu? Então a gente precisa realmente desconstruir esses estereótipos na nossa cabeça que a gente reforça bastante e que talvez até dá um certo tipo de abertura, por mais ridículo que seja, para um cara como esse taxista filho da puta, reforçar esse estereótipo em cima.
Sim, e é orientação, né? Orientação sexual, ela não tem cara. Não tem como você olhar pra cara de uma pessoa. Ah, você tem cara de sapatão, você tem cara de guia, de gay, você tem cara disso. Não, não, não é assim, sabe? As pessoas são muito além disso aqui, desse estereótipo, Não, que eu foi muito entendo, o que você porque falou, você né? faz sem ver. É tipo assim, quando eu conheci a Carol, eu falei, ah, mano, ela falando Não com é. a olho, eu falei, você não é, velho. Que coisa. É o que você falou, a gente vai desconstruindo sempre, todos os dias, sabe? Um dia na vida a gente já julgou, a gente falou isso, mas a gente tem que ter cabeça aberta bastante para saber ouvir, aprender, desconstruir e evoluir, né? Porque a vida, essa passagem que a gente tem aqui na Terra é uma evolução, é uma evolução. Então a gente tem que usar esse tempo para isso, para essa evolução e não para regredir. Porque se a gente não tá aqui, né, para regredir. Então, é muito foda o próprio meio LGBTQIA+, eu vejo muito isso às vezes, em vez da galera se juntar e se unir para ficar cada vez mais forte, às vezes acaba tendo brigas e briguinhas dentro desse meio, de um é melhor que o outro é melhor que o outro, ah, porque isso é isso, isso. Isso que é foda, sabe? Tipo, me deixa até meio que chateada. Falar, pô, não era pra gente estar uma do lado da outra que. Ah, da hora, feliz. Não. E até dentro das meninas lésbicas eu vejo muito isso Sim. E de uma querer apontar o dedo na cara da outra, em vez de usar esse espaço para ter mais força, sabe? Que é o que a exato. gente precisa, crescer e ter mais força cada vez mais. Infelizmente, existe muitas essas divergências de opiniões e que acabam falando mais alto e desunindo a galera, assim. É uma bosta. É, mas é como você falou, a gente precisa se unir, tipo, combater, a gente precisa combater nossa ignorância. A gente precisa assumir que a gente é ignorante em vários aspectos e combater isso. E, gente, estudar em todos os tipos de pauta, assim. Eu tô Sim. percebendo que cada dia que passa eu preciso estudar. É, realmente, estudar, de ler livros, de E a pesquisar. gente, assim, como figuras públicas, eu penso mil vezes a mais quando eu vou falar alguma coisa, porque eu não estou falando apenas para uma pessoa, apenas para minha mãe, apenas para o meu padrasto. Não estou falando para uma pessoa. Eu tenho ciência que eu, como um papel de influenciadora, eu estou aqui falando para mais de 370 mil pessoas, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, muito cuidado com o meu local de fala, porque o Uhum. que eu posso estar falando da minha realidade não condiz com a realidade de muitas pessoas, sabe? Então a gente coloca uma coisa ali como verdade, só que aquilo lá está sendo a minha verdade, está sendo o que eu vivo e o que eu vejo, mas não é a realidade de muitas pessoas. Então, tudo que a gente vai passar aqui, pelo menos tudo que eu tento passar aqui, tento tomar muito cuidado com tudo que eu falo, para não, né, não para condizer com a realidade da maioria, não com a minha realidade, porque Boa. O meu Instagram, né, e as mensagens que eu tento passar aqui não são para mim, são muito mais para as outras pessoas, para as pessoas que estão assistindo. E até que foi o meu intuito dessa live, não só dessa live, como de todas as lives que eu quero fazer nesse mês. São pessoas para trazer conhecimento para quem está assistindo, para falar coisas que as pessoas que estão assistindo querem escutar e aquele conforto que as pessoas muitas vezes buscam, porque a galera do LGBTQIA+, um público carente, porque acaba faltando aquele amor que muitas pessoas não têm. E eu tenho ciência disso. Eu tenho amor na minha casa, eu tenho uma família estruturada, mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm. Então, eu, como figura pública, Catarina, tento passar esse conforto para a pessoa da forma que eu posso. Então, eu espero que as lives que eu traga nesse mês do orgulho sejam reconfortantes para muitas pessoas que estejam assistindo, que tragam muito conhecimento. E é isso. É isso, não vai trazer uma iniciativa muito foda. Acho que a gente precisa disso, como você falou, a gente é carente. Eu acho que eu percebo isso muito nas meninas lésbicas, que eu acho que é o nosso público, né, majoritário. A carência que tem de figuras representativas na música, até em reality show, no que for, assim. A gente não teve no reality show uma menina lésbica que eu me lembre. Talvez a Moranguinho, né? Não, teve a Gabi, agora nesses últimos tava tendo um pouco mais de representatividade. Assim, aí o que às vezes falta tanto, as pessoas carecem tanto de alguma coisa, que aí você abre o Twitter e o que mais tem é a galera entrando em universos fantasiosos e reais, literalmente reais, e pela falta de figuras representativas, elas acabam
e eu já fui uma dessas pessoas, inclusive, acabam shippando uma menina hétera com outra menina hétero e constroem, tipo, narrativas e seguram, e elas cobram que aquilo que elas criaram na cabeça se torna real de alguma forma, de alguma forma. Até a pessoa que é hétero se sentir pressionada. Peraí. O que tá acontecendo aqui, né? What's Até going que você puxou esse assunto, acho que dá tempo rapidinho. Em relação, né, a uma relação exposta, como você tem, como eu sei que eu também tenho, e como eu sei a cobrança que eu recebo, você deve receber 1000 vezes mais. Como que é pra você isso, né? De ter essa relação exposta das pessoas, às vezes, enxergarem as duas em uma pessoa só, quando uma tá aqui e não consegue enxergar a pessoa sozinha. Sendo bem direta, até pelo pouco tempo que a gente tem, é às vezes uma bosta. Eu entendo a carência que as pessoas têm, como eu estava falando, e o quão significativo é você ter duas pessoas na música que são meninas lésbicas e que tá crescendo e tá tendo espaço. E ainda por cima de quebra, elas ainda são namoradas. Porra, isso é Sim. muito. Eu entendo o quanto isso é foda. Da mesma forma que é você e a Karen. Eu entendo que isso é foda e que isso você precisa, tipo, nossa! Só que talvez exija aí um entendimento maior de que a Dai é a Dai, a minha namorada Carol, ela é a Carol, e a gente tem projetos completamente separados uma da outra. A gente mora junto, a gente trabalha junto no sentido de a gente escreve, a gente tá sempre junto, mas o que eu falo nas minhas músicas, eu falo nas minhas músicas, o que as oportunidades que foram dadas a mim, foram dadas a mim. E não é porque eu tô no lugar, naquele lugar que alguém me deu a oportunidade, tem que estar também. Se vocês deram pra Dai, tem que dar pra ela também. Se vocês deram pra ela, tem que dar pra ela, pra Dai também. Então, É assim, às vezes. enxergar a pessoa como singular, né? Que a pessoa, aquela pessoa é única. Elas se encontraram para somar, gente, né? Para se completar. Quando as pessoas falam, as pessoas estão se completando, isso eu já acho errado, porque ninguém Exato. precisa de outra pessoa para se completar. Então isso eu já tenho muito na minha cabeça. Eu sempre falo para os seguidores, Ela galera, veio. não procurem alguém para se completar. Vocês têm que procurar alguém para somar. E é muito isso que a Dai falou, galera. Tipo, é muito da hora vocês verem um casal e falar, nossa, casal lindo, nossa, amo esse casal, shippo esse casal e tal. O Vitão. E aí, Vitão? E aí você pega o casal e fala, caraca, você põe todos, né, tudo que você tem de positivo naquele casal. Só que aí, às vezes acaba rolando uma cobrança excessiva que até o casal ali acaba, pô, e aí? A gente tá. Você é você, eu sou eu, mas preciso não fazer meu consegue. bagulho, tá ligado? Então, é muito isso Então, mesmo. sendo bem clara e objetiva, a gente tá deixando isso cada vez mais claro nas coisas que a gente tá fazendo. Não adianta pedir pra aparecer, fulano aparece, fulano não sei o que lá. Não adianta pedir, eu tô tentando deixar isso cada vez mais claro. Vai ficar mais claro quando vocês ouvirem as minhas músicas novas. E quando vocês ouvirem as músicas novas dela, vai ficar Ansiosa. cada vez mais claro que nós somos pessoas completamente diferentes, apesar de morar junta e se amar bastante, a gente é completamente diferente. E vocês precisam enxergar essa diferença porque vai fazer a gente muito feliz. Se você não quiser, tudo bem, é isso, mas Enxerguem é as pessoas importante. singular, admire o trabalho da Dai, admire o trabalho da Carol, porque são duas Torço pela pessoas nossa felicidade, sensacionais, acima de torcem tudo. pelo sucesso das duas individualmente, né? Porque são sucessos profissionais separados, maravilhosos, perfeitos, que devem ter aquele valor, não por elas serem um casal, não, porque foi muito que a Dai falou, tudo que ela conquistou e tudo que a Carol conquistou, cada uma teve o seu mérito Sim. próprio e individual. Exatamente, a conquista que eu tô tendo, por exemplo, às vezes as pessoas têm mania, por exemplo, Kate, você me chamou. Aí as pessoas agora tem que chamar a Carol. Tipo, não, você não tem que chamar a Carol agora. Você chama se você quiser, mas só porque você me chamou, você não tem obrigação de chamar ela. Sim. A gente não é um duo, tipo, não é a mesma coisa de tipo, pô, Um combo, né? vou Chamou chamar uma, vem a outra. a Ana Vitória, aí eu chamo só a Ana. Tipo, não, Sim. wait. É uma dupla completamente ali. diferente. Uhum. Então, enfim, as pessoas precisam entender isso. A vida vai ser muito melhor quando elas entenderem isso, pra todo mundo. Mas assim, continuem torcendo pela nossa felicidade acima de tudo. A nossa Com felicidade como certeza. indivíduo. E Deus queira que a gente viva pra sempre como um casal também. Mas segura a expectativa. Sim. Mas essa foi a live, gente. Assim que eu abri esse mês de orgulho LGBTQIA+, espero que vocês tenham gostado. A live pra mim foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado dessa live tanto quanto eu gostei. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado,
ter participado aqui comigo, a gente poder passar a mensagem, né? Do começo que a gente passou, e só repetindo para a galera que entrou agora e não pegou a mensagem do começo. Estou deixando também o meu Insta aqui aberto, entre em contato comigo. Todos os artistas pretos que querem ter seus trabalhos reconhecidos, eu vou fazer questão de abrir meu espaço aqui, o espaço que eu tenho para poder dar para vocês, que é dar a voz aqui e a visibilidade que vocês merecem. Então, me mandem DM que eu vou dar esse espaço para vocês falarem. E tudo isso que está acontecendo no mundo, o mundo acordou, mas tem muito mais vindo pela frente. Então, muito obrigada, Dai. Estudem. Vamos estudar. Beijos. Muito obrigada. Beijo, Kátia. Tamo junto. Tchau. É nóis.